A série Elas Têm Voz traz hoje a história de uma mulher que sofreu abuso sexual, psicológico, moral e físico. Vamos acompanhar. Eu sentia muito medo do meu padrasto. Tinha muito medo do que ele poderia... Eu dormia praticamente com o olho aberto e outro fechado, com medo dele fazer alguma coisa enquanto eu estivesse dormindo. Tudo começou, né, quando eu tinha 13 anos, morava em outro estado. E minha mãe, ela conheceu esse homem, e com mais ou menos um mês que ela estava namorando com essa pessoa, eu cheguei em casa e estavam lá as mochilas, as roupas, as coisas dele. Eu fui criada pela minha avó, então com 13 anos foi o tempo que eu comecei a morar com a minha mãe. Eu não sentia ele como pai, não tinha um sentimento paterno. Cheguei da escola, né, entrei em casa, ele estava lá assistindo televisão, estava no sofá. Aí eu entrei, coloquei minha mochila lá e sentei no sofá também para assistir. Até então não tinha dado nenhum problema, não tinha percebido nada, não tinha sentido nada. E aí eu estava assistindo ele do meu lado e em um determinado momento ele pegou e começou a passar a mão na minha perna. Eu estava de saia no dia, né? Então ele pegou, passou a mão na minha perna e tipo, eu não conseguia me mexer, eu tava tipo, parece que acho que em estado de choque, né? Aí ele pegou e levantou minha saia e é algo que eu não lembro bem o que ele estava falando naquele momento, né? E eu peguei e ele pegando nas minhas partes íntimas e eu peguei, nesse momento eu empurrei ele. E quando eu empurrei ele falou pra mim que eu não poderia contar aquilo pra ninguém, principalmente pra minha mãe, porque ela poderia morrer. Eu tinha muito medo de trovão, né? E aí eu dormia com a minha mãe, né? E eu tinha muito medo que ele fizesse alguma coisa comigo, mas o meu medo do trovão era maior. Então, tipo, ele dormia de um lado, minha mãe no meio e eu do outro. Só que algumas vezes eu sentia uma mão, enquanto a minha mãe dormia, passando no meu corpo. Mas depois disso não teve mais. Voltou a partir do momento que a gente mudou de cidade, né, que não tinha mais a minha família ali perto. Então, por diversas vezes ele me assediou, né, tipo, mostrava as partes íntimas do corpo dele pra mim, né. Às vezes, tipo, minha mãe tava de costa pra ele, de frente pra mim, e ele ficava lá atrás da minha mãe, abria o roupão e ficava olhando pra mim, mostrando as partes dele, né? E falei assim, olha mãe, a senhora tá defendendo essa pessoa, mas falei bem alto assim, mas ele tentou abusar de mim, ele só não abusou de mim porque eu saí correndo. Aí ele olhou no meu olho, falou que aquilo ali era mentira, que eu tava inventando, que alguém tinha colocado aquilo na minha cabeça. Ela falou assim, eu não tenho o que fazer, mas eu já vendi minha casa, a gente já trocou de cidade, e assim, você não tem como me sustentar, então eu não tenho o que fazer. E pra mim, a minha mãe tava colocando aquela culpa em mim, né? Tipo, eu não tive culpa do que tinha acontecido. E eu comecei a me sentir culpada também por não ter contado antes, me senti arrependida. Depois disso tudo, minha mãe ainda quis engravidar dele e tiveram uma filha. E eu sou apaixonada pela minha irmã, eu amo ela demais. Mas mesmo que seja filha dele, ele é capaz, eu
eu presenciei, eu vi coisas horríveis. Então, eu tenho, para mim, plena certeza que assim como ele fez comigo, ele pode fazer com qualquer pessoa, com qualquer menina. Esse meu padrasto, ele é uma pessoa religiosa, uma pessoa que é líder, né, em muitas coisas, em igrejas. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado. Não pode confiar em ninguém. Então a minha amiga pegou e estendeu a mão para mim e falou assim: olha, fica lá em casa, você não precisa conviver no mesmo ambiente que o seu padrasto, né, que já fez tanta coisa com você. Quando a pessoa ela é abusada, ela é ferida de alguma forma, psicologicamente, fisicamente, enfim, essas feridas elas ficam na nossa mente, eu acredito que pro resto da vida. Eu procurava outros relacionamentos para poder me afastar do círculo familiar. Numa dessas tentativas de fugir de casa, de esparecer um pouco, né, sair daquele ambiente ruim, eu fui para uma missão da igreja, conheci um rapaz muito bacana, a princípio, muito bonito, era muito educado, eu me sentia muito protegida com ele, sabe? Só que com o tempo ele foi começando a ser mais ríspido, mais controlador, ele me controlava bastante. Ele via lá no aplicativo que eu tinha gastado alguma coisa da minha conta bancária, ele sempre queria saber com o que eu gastei, o que eu comi, o que eu estava vestindo. Eu achava aquilo meio que normal, era o jeito dele, né? Que nem a família dele falou, não, mas ele é assim mesmo, é que ele não... o jeito dele é protetor e tal. Algumas vezes ele, você tá onde? Eu tô aqui na faculdade. Então manda foto. Com que roupa que você tá? Eu tô com uma roupa, aquela roupa preta, aquele casaco preto. Então manda uma foto. Ele sempre falava assim que eu deveria ser o exemplo para as outras moças na igreja. Então, tipo, eu tinha que me vestir que nem o pessoal cristão fala, né? Com ordem e decência. Com um determinado tempo, eu já estava pedindo até permissão. Será que eu posso vestir essa blusa? Não visto essa blusa porque tá decotado, não visto esse shorts que tá muito apertado. Ele começava a se tremer. Ele começava a suar frio, ficar vermelho. Ele ficava muito nervoso. Se ele chegasse em algum lugar e eu estivesse próximo ou sentada perto de algum homem, em um determinado momento eu estava mexendo no celular dele, não estava procurando nada, estava colocando música, acho que no carro. Aí ele estava dirigindo. Nisso ele pegou e me viu o celular dele na minha mão e puxou com tudo e rasgou a minha mão, tipo, com as unhas dele, né? Ele puxou com muita força e acabou machucando minha mão. A gente às vezes terminava, ele falava que ia se tratar com psicólogo e tudo, depois a gente voltava. E aí na terceira vez que a gente terminou foi porque eu tava com uns shorts, né? Aí ele pegou e rasgou esses shorts com raiva, ele tava com uma máquina de cortar cabelo na hora. E aí ele me puxou e raspou, né, a máquina no meu shorts, acabou rasgando. Eu, olha o que você fez. Toda a minha família estava lá nesse momento, eu fiquei com muita vergonha. E aí ele pegou e me puxou pelo braço, que foi, acho que a primeira agressão mais pesada dele, né, que ele me puxou pelo braço e me jogou na cama. Nisso me machucou meu braço, né. Eu fiquei bem assustada com essa situação e terminei com ele. Ele sempre falava que eu estava terminando com ele para ficar com alguém, porque eu era uma vagabunda, aproveitadora, né? E algumas vezes ligou para mim, ele era militar, então ele tinha arma. E fazia o barulho, né, da arma e falava assim, o que vai acontecer com você, né? Aí eu precisei mudar de cidade, né? Fui para
para Santa Catarina. Hoje eu faço tratamento, né, com psicóloga. Então, mas existem algumas coisas assim que eu bato o pé, né, por causa das coisas que já aconteceram, e o meu namorado de hoje, ele compreende, né, porque ele conhece meu passado, sabe que eu já passei. Na época, né, eu não tive força, não tive como, eu tinha muita vergonha de me expor, de mostrar, contar para alguém aquilo que eu estava passando, aquela minha história. Hoje, né, tendo consciência de tudo, que esse ato é um crime, né, eu com certeza denunciaria. Não sejam feridas pela mesma ferida que aconteceu, né, com a pessoa. Porque é algo que fica marcado para o resto da nossa vida. Aí você denunciando, você pode estar protegendo alguém, né, de acontecer isso que aconteceu com você. Então é muito importante que denuncie, né, essa situação. Essa é a primeira de 3 reportagens especiais. Agradecer essa moça. E quantas pessoas não se identificam com uma história dessas, né? Quantas pessoas. O importante é de falar, de trazer à tona, para discutir, para alertar. E outra coisa que eu vi ali na reportagem, a mulher que tem filhos, principalmente filha, mas filhos pequenos, analise bem com quem você vai se relacionar. É proibido você ter alguém, um novo namorado, um novo relacionamento? Não, não é proibido. Claro que não é. Só que preste atenção, por isso tem que dar muito tempo ao tempo, para você colocar dentro da tua casa uma pessoa que vai conviver com teus filhos. O que é que pode acontecer? Por isso que eu digo, quantas pessoas se identificaram com essa história, até porque, em dado momento, a própria mãe da vítima defende o canalha. Tem você está inventando, você não gosta dele, você está querendo arruinar a minha vida, agora a gente depende dele, não sei o quê. Então, a mãe abre mão dos filhos por causa de um bandido, de um canalha. Então, muita gente se identifica com essa história. Você que é mulher, você que tem filhos pequenos, tome muito cuidado com quem você se relaciona. Repito, não é proibido você ter um novo relacionamento, você começar a tua vida de novo, mas analise primeiro, com muita calma, para não estragar tudo depois, né? Amanhã tem mais uma.